Hoje eu tenho absoluta certeza que eu vou falar de um tema que é um tema que não gera tanto engajamento, é um tema que foge um pouco do escopo do que eu apresento aqui no canal, mas eu queria trazer porque eu vou falar hoje sobre sarcopenia. Entre outras palavras, sarcopenia é uma perda de massa muscular, tanto em quantidade quanto em qualidade, principalmente naquele paciente idoso, tá certo? E eu decidi trazer esse tema hoje porque essa é uma aula que eu vou ministrar para o grupo de residência da nutrologia da USP, e eu queria aproveitar nesse primeiro vídeo, que eu vou fazer uma série de três provavelmente, em que eu vou falar sobre o diagnóstico, como é que a gente pensa no paciente com sarcopenia e como é que a gente trata e as novas terapêuticas que poderiam ser empregadas. Claro, assim como os vídeos anteriores, eu sempre tento trazer o máximo de referência possível, o máximo de referência atualizada. Então, se você está vendo esse vídeo hoje, eu estou gravando no dia 3 de julho de 2024. Pode ser que quando você assistir esse vídeo já tenha novas atualizações e novas atualizações interessantes que eu espero que apareçam. Mas para você, amigão, que não me conhece, meu nome é João Diniz, eu sou médico, sou residente de medicina esportiva pela USP e hoje eu queria apresentar para vocês parte da minha aula que eu vou falar para nutrologia. Então, por que que eu decidi falar desse tema de sarcopenia? Sarcopenia é um diagnóstico que muitas vezes é esquecido até pelo próprio médico. A gente está acostumado a ver aquele idoso, aquele velhinho frágil e achar que isso é normal. Achar que ter dificuldade para andar, ter dificuldade para se levantar de uma cadeira, ter dificuldade para fazer as coisas básicas da vida é normal para o paciente idoso, mas não é. Isso é doença, isso tem tratamento. E eu vou explicar para vocês como é que a gente pensa nisso, tá? E eu falo isso com um tom de crítica porque até nós médicos esquecemos de dar esse diagnóstico. João, mas que absurdo, como é que você pode falar isso? Ó, espero que vocês estejam vendo a mesma tela que eu. Essa aqui é uma parte da minha apresentação da aula, tá bom? Então, ó, percebam que até 30% dos médicos não especialistas em geriatria declaram que não sabem fazer o diagnóstico, certo? 30%, é quase um terço dos médicos que não são geriatras não sabem dar esse diagnóstico. E esse diagnóstico é raramente feito ou documentado em prontuários médicos. Então nós mesmos médicos da classe médica esquecemos de dar esse diagnóstico do paciente. É muito semelhante ao diagnóstico de obesidade. Porém, a obesidade tem diminuído um pouco porque tem se falado mais sobre o tema da obesidade. Então tem sido cada vez mais comum a gente dar o diagnóstico e colocar no prontuário obesidade e sarcopenia como comorbidades, tá certo? Dando continuidade à aula, vejam que toda vez que eu falo em músculo, eu estou falando de qualidade e quantidade muscular. Qualidade, aprendi agora a deletar. Qualidade e quantidade muscular. Então, o cara que é sarcopênico, o idoso, a vozinha que é sarcopênico, ela perde qualidade, que seria força muscular, e ela perde em quantidade, que seria atrofia muscular. Então, normalmente você pode ver aquele idoso mais magrinho, mais frágil, que tem pouca força e tem pouco músculo. Mas não se engane, você pode ver aquele idoso gordinho, que você pensa que ele é um cara forte, mas toda aquela estrutura, todo aquele volume é mais tecido adiposo. De massa muscular mesmo ele tem pouco. Então, se eu avaliar um idoso só pelo visual, eu só vou pensar em sarcopenia naquele idoso que é magrinho. Mas naquele idoso que é obeso, que é sobrepeso, eu posso deixar passar esse diagnóstico. Então, o diagnóstico de sarcopenia passa obrigatoriamente pela força, que é a qualidade muscular, e pela quantidade. E como é que a gente pode dar prosseguimento para esse diagnóstico? Então, aqui eu trouxe imagem para vocês, claro, quem acompanha o meu canal conhece. Esse rapaz da foto é o Lee Labrada, com 32 anos quando ele competiu no Mister Olímpia e com 64 anos hoje. Então, primeiro ponto que eu quero quebrar com vocês. Esqueçam essa história de que quando ficar velho cai. Isso só é uma verdade para quem deixa de fazer o que foi feito para atingir o físico. Então, o exemplo do Lee, o Labrada treina desde sempre e treina até hoje. Essa foto com 64 anos é agora, de 2024. É um cara que competiu, foi fisiculturista e nunca deixou de treinar.
olha a qualidade muscular desse homem. Tudo bem, tem um fator genético, tem um fator de tempo de treino, não é todo idoso que vai ser assim, mas olha como dá para ficar. Isso daqui é a prova de que fazendo o que tem que ser feito todo santo dia, tendo constância, você consegue ter um físico bom mesmo na idade mais avançada. Então eu trouxe como referência, primeira referência, o guideline europeu, o consenso europeu sobre sarcopenia. E percebam que as pessoas que treinam, as pessoas que treinam, percebam que, na verdade, desde o início da vida a força ela aumenta e quando a gente está chegando ali na fase adulta, ela começa a abrir um gap. E esse gap vai diferenciar quem treina, que é a linha azul mais clara, que vai manter a força muscular durante mais tempo, e quem não treina ou não faz nenhuma atividade física, que vai perdendo essa força muscular muito mais rápido. É óbvio, mesmo que o paciente treine, mesmo que você treine, mesmo que eu treine, quando eu tiver 64 anos, 65, eu vou ter menos força do que eu vou ter hoje. Mas eu posso perder menos se eu me mantiver ativa. E é esse o ponto que eu queria martelar com vocês. Então vocês já perceberam no vídeo de diagnóstico que é esse, qual vai ser o pilar principal do tratamento, certo? Então, trazendo aqui a diferença entre homens e mulheres. Percebam que homens naturalmente têm mais força com a avançada da idade. A gente atinge o pico ali em torno dos 30 anos e vai decrescendo com o tempo. Essas linhas vão ser de acordo com a atividade física, a mesma coisa para as mulheres. Percebam que as mulheres vão atingir o pico de força próximo dos 30 anos e depois começam a cair. E se você reparar, o pico de força do homem é muito maior do que o pico de força da mulher. Então, naturalmente, as mulheres são mais propensas a ter sarcopenia. Tanto que o ponto de corte de força para sarcopenia em homens é 27 quilos na força de preensão, que a gente calcula com o dinamômetro, e para as mulheres é apenas 16 quilos. E aí a gente precisa diferenciar uma sarcopenia primária e secundária. Primária é aquela típica do envelhecimento. Poxa, é aquele brasileiro padrão que é sedentário, não treina, não faz dieta. Naturalmente, durante a vida dele, ele não tem nenhum problema, porque é um cara novo e tal, vai chegar na fase adulta, mas ele percebe que no envelhecimento ele vai começando a apresentar fragilidades. Fragilidades essas que, se ele não mudar o comportamento sedentário dele, vão se agravar durante a fase da senescência. Então, essa é a sarcopenia primária, que não tem nenhuma causa específica que levou à sarcopenia, apenas a idade. E aí a gente pode falar da secundária. Poxa, é um cara que é desnutrido, vive em uma região que não tem acesso a bons nutrientes, principalmente baixa ingesta energética e ou proteica. Então, a má alimentação também pode levar à sarcopenia. Inatividade, que foi o que eu falei, poxa, repouso no leito, imobilidade, descondicionamento, típico do paciente idoso. O paciente idoso, se ele não for um cara ativo, fora da curva, ele vai tender a ficar sentado mais tempo na cadeira, vai tender a ficar mais tempo deitado, não vai querer sair para fazer a caminhada, não quer ir para a musculação. E outra, é muito difícil você mudar os hábitos de uma pessoa que já tem 60 anos e sempre viveu assim. É muito mais fácil você pegar um garotão, uma criança, ensinar ela a comer bem, ensinar ela a treinar, a ter uma vida ativa, que aí ela absorve isso mais fácil. Mas quando chega na idade adulta, na idade senil, em que toda a vida da pessoa foi comendo daquele jeito, descansando daquele jeito, ou não treinando, sedentária daquele jeito, é mais difícil mudar. Não é impossível, mas é mais difícil. Outro problema que pode levar à sarcopenia, e isso aqui depende muito da gente, hospitalização. Idosos frágeis sempre tendem a hospitalizar mais, seja por qual problema for. Um idoso frágil, sedentário, por exemplo, ele tem mais chance de ter diabetes, hipertensão, infarto, AVC, todos os problemas ele tem mais chance de ter. Então ele interna mais, e internado ele fica mais tempo acamado, mais tempo imobilizado, é mais perda de massa muscular. O uso de medicamentos também a gente tem que ficar atento com que a gente trata o paciente. Às vezes uma série de medicações pode levar a um desconforto gástrico que faz esse paciente que já come pouco comer menos. E claro, doenças, né? Câncer principalmente leva
a uma perda muscular mais excessiva, que são as wasting disorders, câncer, doença osteoarticular. Ah, poxa, tem uma artrose no joelho, não consegue caminhar, não consegue fazer um exercício, tem dificuldade para fazer uma corrida, por exemplo, esse cara vai tender a ficar mais inativo. Tudo isso porque não foi orientado qual a atividade correta. E isso vai ficar para o próximo vídeo. E aí a gente vai finalmente para o diagnóstico. E aí a Sociedade Brasileira de Geriatria traz esse combo, esse fluxograma, para a gente ter uma noção e orientar como a gente pode pensar no diagnóstico do paciente que tem sarcopenia. Eu falei para vocês que a gente vai procurar dois polos na sarcopenia. A qualidade, que é a força, e a quantidade, que é a atrofia, a quantidade mesmo de massa muscular, que é o volume muscular. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar para dar o diagnóstico de sarcopenia é: poxa, esse idoso que entrou no meu consultório pode ser que ele seja sarcopênico. Então você olha para a estrutura dele, ele já é um cara mais magro, é um cara mais franzino, ou ele vem com a marcha lenta. Então, só de suspeitar o diagnóstico de sarcopenia, a gente já começa a investigação. Claro, a Sociedade Brasileira traz o SARC-CALF, que é um mnemônico para a gente calcular a chance desse idoso ter sarcopenia, para a gente fazer um screening. E aí o SARC, o S é de strength, que é força, então a gente vai avaliar se ele tem alguma dificuldade para carregar ou levantar 5 quilos. O A, que é assistance to walk, que é a ajuda para caminhar, então a gente vai ver se esse idoso consegue ir de um cômodo para o outro sem ter ajuda, ou precisa de ajuda, ou nem consegue ir. Rise from a chair, que é levantar da cadeira. Vamos ver se esse idoso consegue sozinho se levantar da cadeira sem usar o apoio das mãos. E climb stairs, que é ver se ele consegue subir escadas. Vamos avaliar também se ele teve quedas no último ano, porque quedas é um sinal indireto de que tem uma fraqueza de membros inferiores, tem um desequilíbrio de membros inferiores, então faz a gente pensar em sarcopenia. E aí os brasileiros colocaram ainda essa circunferência de panturrilha, que é um ponto muito importante na sarcopenia. O paciente idoso ele perde muito na panturrilha. Então, para homens, vejo que o ponto de corte é 34 e para mulheres é 33. E aí, como eu falei para vocês, ou a gente pode fazer o SARC-CALF, ou a gente pode apenas suspeitar, poxa, é um idoso que está fraco, está andando lento, tem dificuldade para fazer as atividades diárias, está perdendo peso, certo? Então, só de suspeitar, a gente já prossegue a investigação. E como é que a gente vai prosseguir a investigação? A gente pode fazer primeiro a qualidade da força, então a gente vai fazer a força de preensão palmar, que vai ser com o dinamômetro. Tinha uma outra parte dos slides aqui, mas por algum motivo cortou. Mas a gente vai fazer com o dinamômetro, então para homens o ponto de corte é 27, para mulheres é menor, é 16. A gente vai fazer 3 aferições e calcular qual foi o maior valor. Se não conseguir ultrapassar esses valores, a gente tem uma qualidade muscular ruim e a gente prossegue para a quantidade. Como é que a gente vai avaliar a quantidade muscular? Através de exames de imagem. Os mais fáceis que a gente tem acesso é a BIA, que é a bioimpedância, e o DEXA. Então, quando a gente faz a bioimpedância ou DEXA, a gente vai avaliar a massa muscular apendicular, se for menor que 20 em homens ou 15 em mulheres, ou massa muscular apendicular pela altura, que a gente vai falar em 7 e 5,5. Se o paciente tiver menos do que isso, a gente quantificou a massa muscular dele e a gente está dando diagnóstico confirmatório de que ele tem sarcopenia. Então, trouxe para vocês aqui um exemplo de uma bioimpedância, que essa bioimpedância, por sinal, ela não mostra a massa muscular apendicular, ela mostra a massa muscular esquelética total. E aí a gente tem que fazer um pouco de diferenciação. Os valores ficam um pouco diferentes, porque a massa muscular esquelética total leva em conta a massa muscular do tronco, o que na massa muscular apendicular seriam apenas os membros. Então esse ponto de corte sobe um pouco. Para homens fica 10,75 e para mulheres fica 6,75. Ou a gente pode usar o DEXA, e o DEXA ele é o padrão ouro e já dá diretamente a massa muscular apendicular dividido pela altura. Esse aqui é uma densitometria de homens, que a gente pode ver que está em 6,37, ainda está um pouco abaixo, né? De homens era 7,5, e da mulher que está em 4,58, que a densidade muscular dela está baixa. Então eu quantifiquei a massa muscular e agora dei o diagnóstico de que tem pouco. E aí, esse aqui é um exemplo de uma ressonância que a gente também pode utilizar para o diagnóstico de uma pessoa jovem, ativa. Quando ela envelhece sem treinar, a musculatura dela vai sendo substituída por tecido adiposo, e é por isso que eu falo,
aquele idoso mais gordinho, ele pode falsear com que a gente não pense em sarcopenia, mesmo ele sendo um sarcopênico. É tanto que a gente tem uma nova modalidade que a gente chama de obesidade sarcopênica. Ele tem muito volume, mas é tudo gordura, não é massa muscular. E esse indivíduo jovem, de 23 anos, se ele treinar, ele vai ter esse padrão aqui de musculatura. Perceba que é uma musculatura que ainda tem uma lipossubstituição, tem mais tecido adiposo, ela é menos densa do que quando ele era jovem, mas perceba a diferença entre um idoso ativo, 63 anos, e um idoso que não é ativo com 63 anos. Essa diferença, cara, parece besteira, mas isso daqui é o que, por exemplo, deixa o cara, faz com que esse idoso consiga ir ao banheiro sozinho, que ele consiga tomar banho sozinho, que ele consiga, por exemplo, brincar com os netos, que ele consiga ter força física, aptidão para ter uma vida digna, uma vida normal. E é isso que eu quero trazer para vocês, que a sarcopenia, ela vai limitar um ponto que vai piorar tanto a qualidade de vida daquele idoso, que vai predispor a outras doenças, principalmente depressão. Poxa, imagina, vai para um churrasco em família, toda a família lá brincando, se divertindo, mas o idoso não consegue brincar com os netos. Por quê? Porque ele não tem força, ele não tem massa muscular para isso. Ele mal consegue ficar em pé sozinho, sem ajuda. Ele não consegue caminhar direito. Então, sarcopenia não é só uma questão estética, é uma questão de qualidade de vida. Você tratar a sarcopenia é obrigatório. Esse idoso que vai ser tratado pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser um tio seu, pode ser você daqui a 20, 30 anos, quem sabe? Se você não se cuidar, a tendência é que ocorra esse padrão de perda de massa muscular e substituição por gordura. E aí você que vai sofrer com essa perda de massa muscular. Então, massa muscular é um preditor de qualidade de vida. Massa muscular é vida, certo? E aqui é continuando, para quem não consegue fazer exame de imagem, a gente pode usar a equação de Lee, mas somente quando o exame de imagem não for acessível. Mas pessoal, hoje todo mundo consegue fazer uma bioimpedância. Na academia que eu treino aqui, a Bodytech, ela tem uma bioimpedância na academia. Então é um procedimento muito simples. A densitometria também está se tornando cada vez mais comum. Então a equação de Lee pode ser usada naqueles casos mais extremos que a gente não tem acesso a uma ressonância. Mas claro, depois que a gente dá o diagnóstico, a gente quantifica a gravidade e aí a gente vai falar do tratamento e o tratamento vai ficar para o próximo vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui tem referência da diretriz da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Eu sei que é um tema que foge um pouco o escopo do que a gente fala. Eu sei que é um tema que não vai engajar tanto, mas se você aprendeu, se você principalmente é um colega médico que está estudando sobre o tema, manda para os outros colegas, porque eu garanto que esse tema vai ser muito mais debatido em um futuro não tão distante, tendo em vista que a nossa população envelhece cada vez mais e nós precisamos envelhecer com mais qualidade de vida. Fechou? Se fica alguma dúvida, manda aqui embaixo. Cara, não esquece, deixa o like, se inscreve. Tudo isso me ajuda. Se ajudou você, se faz sentido para você, se você acha que esse tipo de vídeo pode ajudar alguém, faz o seguinte, ó, aperta aqui embaixo, copia o link aqui em cima e manda para ele. Valeu, pessoal, tamo junto, valeu, falou e fui.